E outro possível descaso público está acontecendo em Atibaia, que é um casarão histórico, corre o risco de desabar bem ali no centro da cidade. E um impasse entre a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura tem atrasado a obra de recuperação do prédio. Nem é preciso ser engenheiro para perceber que o casarão construído em 1776 corre o risco de desabar. As paredes, feitas de barro, estão se desfazendo. O teto precisou ser escorado com madeiras para se manter firme. E a fachada do prédio histórico teve que ser parcialmente coberta por tapumes que isolam o local. Os especialistas vêm aqui e inclusive dizem que o prédio não aguenta esses 3 meses de chuva. O tempo está acabando, as chuvas vão começar e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Até ser tombado como patrimônio histórico na década de 70, esse casarão era usado de forma particular. Depois se tornou um centro cultural. Muitas entidades aproveitaram esse espaço para oferecer atividades à população. Mas desde 2011 isso não é mais possível, por falta de condições estruturais. Aconteceu uma reforma aqui na Praça da Matriz. Essa reforma trocou todo o piso da praça, e demorou muito tempo, choveu muito, e o piso ficou encostado na parede do prédio. Foi nessa época, mais ou menos, que os nossos problemas começaram. A Prefeitura foi informada sobre a situação em fevereiro. Mesmo sendo uma propriedade particular, o potencial histórico e cultural do casarão motivaram o Executivo a enviar um projeto à Câmara para a realização de obras emergenciais. O problema é que o projeto está parado desde o mês passado na Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Para mim, fica difícil aprovar um projeto, fazer um parecer favorável sem valores. Eu não posso estar assinando um cheque em branco, Já o prefeito diz que o poder público não tem condições técnicas de avaliar o prédio e que precisa do projeto aprovado para contratar uma empresa especializada. Quem vai dizer o valor é justamente essa empresa que nós temos que contratar, E a contratação dessa empresa também depende dessa autorização da Câmara. Agora, cabe à Câmara um bom senso de autorizar o município a fazer aquilo que seja necessário. Enquanto Câmara e Prefeitura não se entendem, resta torcer para que o casarão se mantenha firme, não só na memória dos atibaienses. Esse casarão realmente é muito importante ali para Atibaia. Como a gente viu, ele foi construído em 1776. Naquela época, ele era a moradia de uma família do Partido Liberal. Então, muitas reuniões políticas importantes ali para o desenvolvimento da cidade aconteceram nesse casarão. Pois é, ele conta a história, ajuda a contar a história da cidade. Realmente, essa conservação dele, a reforma é muito importante, Mirella? E ele já foi tombado, e servia aí para reunir várias pessoas, várias exposições, enfim, atividades culturais. E hoje é lógico que a população de Atibaia perde com esse casarão aí prestes a desmoronar. Mais algum vereador? Este vereador. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, estou deixando claro aqui que vou votar a favor do projeto 130/2013, referente ao casarão Júlia Ferraz, por motivo do casarão estar prestes a cair e, de repente, até tirar vidas de inocentes que ali passam. Mas sou contra o modo que está sendo votado o projeto, sem qualquer valor a ser gasto pelo Poder Executivo, como também da onde sairia o valor a ser gasto. Estive conversando com a senhorita Tainá, onde ela, conversando comigo e com o vereador Paulinho, ela falou que mandou um orçamento para a prefeitura, no valor de R$23 mil, referente a escoramento das paredes. No G1, doutor Risselli deixou que o valor seria por volta de R$250 mil. No Jornal da Cidade, dizendo que iria gastar quase R$1 milhão. E aí? Vamos assinar um cheque em branco para o prefeito? Nós, gente, estamos trabalhando com dinheiro do povo, com dinheiro público. Então, estou deixando ciente que estou votando a favor da reforma do casarão, mas contra o modo que está sendo votado o projeto. Obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de fazer 2 considerações a respeito do projeto do casarão Júlia Ferraz. A gente ouve bastante, a gente acaba tendo que digerir algumas palavras também. Quando eu fui fazer algumas reformas na minha casa, nunca deu o valor que eu queria.
Você vai fazer uma reforma na cozinha e fica sempre mais caro, né? Ou você deixa de fazer alguma coisa. Eu imagino a complexidade que é reformar um casarão como esse, que é um patrimônio histórico. Que não é qualquer pedreiro que você contrata e nem o que exatamente tem que acontecer, porque está caindo, né? Então, os familiares estão aqui e sabem muito bem disso. E aí a gente começa a falar, oh, não tem valor, não tem valor. Primeiro, eu acho que o valor, se for estimado, pode não ser aquele. É basicamente isso que eu quero falar. E aí fala, não, porque não estamos falando que vai fazer isso, mas quer dizer que vai fazer isso. Eu acho que o casarão também não está caindo de hoje, né? Está aí há mais tempo, a família está aqui, eu também conversei com a Tainá. Não foi esse mês que ele começou a cair. Aí vem o governo e tenta fazer algo para poder socorrer. Então, por que não fizeram antes também? Já que teve tempo para fazer técnico legislativo, o Daniel estava como chefe de gabinete até pouco tempo, podia ter feito lá um projeto bem redigido e não estaria nessa situação hoje, né? O governo estava aqui, vocês estavam até lá agora há pouco. Acho que não começou a cair esse mês, né? Era só isso que tinha para dizer. Boa noite. Pela ordem, presidente. Eu concordo com o vereador Luquinhas, né? Isso vem da gestão passada, mas na gestão passada o nosso prefeito hoje atual, ele era vereador e também presidente da casa e não fez nada. Não, peraí, não vamos partir para esse lado de ataque, ninguém para ninguém. Lucas, eu agradeço sua menção pelo fato de eu ter sido chefe de gabinete do governo anterior, e você, como quase um líder do governo, deveria saber que o chefe de gabinete não faz parte da Secretaria de Governo, são órgãos distintos, né? O técnico legislativo compõe a Secretaria de Governo, não a chefia de gabinete, a primeira coisa. Se o governo anterior não fez e não tomou alguma medida, tenho certeza que é por isso que ele perdeu a eleição, e por isso que o grupo de vocês foi eleito. E vocês não podem simplesmente se esquivar dos erros os erros atuais ou de tomar as medidas necessárias, jogando a culpa no governo anterior. Se o governo anterior não foi bom, teve o resultado nas urnas, perdeu a eleição. E vocês foram eleitos para tomar conta da cidade. Eu torço para que vocês façam isso com muita propriedade, com seriedade, com competência, e que resolvam os problemas que o governo anterior foi incapaz de resolver. O governo anterior resolveu muitos, mas ficou muita coisa para trás. Tenho certeza que quando o Saulo deixar a prefeitura, ele vai ter resolvido muitos e vai ter deixado outros para trás, porque é humanamente impossível ele arrumar uma cidade que tem quase 450 anos e durante boa parte dela as administrações foram irresponsáveis e deixaram uma herança muito difícil de ser administrada para as pessoas que estão à frente na política hoje. Então são essas duas coisas. E para encerrar, Lucas, eu não posso deixar de dizer, não dá para a gente fazer uma comparação com reforma de casa, com reforma de um bem por conta onde envolve dinheiro público, porque as regras e a legislação para uso de gasto de dinheiro público é totalmente diferente do particular. E nós temos leis próprias que determinam como deve ser redigida uma lei, onde há abertura de crédito para determinada realização de obra e tudo mais. E todas essas questões de previsibilidade e imprevisibilidade de reformas, a lei de licitação dá conta disso, porque são previstos adicionais de até 25% e tudo mais no gasto de uma licitação. Obrigado, presidente.